Alguém avivado, de fato, conhece quem é o Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que criou todas as coisas, o Deus que nos tirou do caminho que nós estávamos e aonde ele nos colocou. Então não há discussão naquilo que Deus pode fazer. Quando a pessoa de fato ela crê que Deus é o seu auxílio, Deus é sua fortaleza, Deus é o seu refúgio. A paz do Senhor Jesus, irmãos, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical, estamos em mais uma pré-aula deste primeiro trimestre do ano de 2023, aqui na Aviva Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Nesta pré-aula estaremos falando aqui a lição de número 10, o avivamento na vida pessoal. O aluno, ao professor, aqueles que puderem nos ajudar, compartilhe este vídeo aí nos seus grupos de WhatsApp. Não deixe de transmitir a sua igreja local para que possamos ter uma melhor aula e um aperfeiçoamento do aluno e também do professor. Aqui nós estaremos na lição de número 10, como eu já disse, o avivamento na vida pessoal. O texto áureo aqui que está nos Salmos, né? Salmo de número 63, versículo 3 e 4, que diz assim: porque a tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei, enquanto viver em teu nome, levantarei as minhas mãos. Então aqui nós vamos ver o texto de uma forma pessoal, onde nós estamos iniciando aqui esta lição. Nós iremos aqui também a verdade prática, que diz assim: a presença do Espírito Santo é uma realidade em todos os dias da vida de um crente avivado. Então o avivamento ele não é parcial, né? E também não é esporádico, e sim é algo permanente na vida do cristão. E ao longo desta pré-aula aqui nós vamos buscar este maior entendimento para que nós venhamos ver que a questão religiosa, a questão muitas das vezes cultural, muito dessas pequenas causas, elas às vezes são confundidas pelo evangélico com uma questão de avivamento. Então, eu creio que essa aula ela vai ser bem esclarecedora em alguns pontos que muitas das vezes nós confundimos religião com um avivamento genuíno aí. Aqui a leitura bíblica em classe está no Salmo 63, que vai exaltar aqui a benignidade do Senhor, a questão da busca incansável da presença de Deus, e o professor, junto com a sua classe, ele possa fazer esta leitura, buscar o aprofundamento do sentimento do salmista, desse cântico de adoração. Nós vamos ver que a questão aqui é exaltar os atributos de Deus, as qualificações do Senhor para com o crente, para com o cristão, para com o servo do Senhor. E nós vamos ver a ausência aqui do ser humano no centro do louvor aqui no caso. Pelo contrário, aqui será exaltado os atributos de Deus, que é a questão principal que o salmista vai trazer aqui, o anelo pela presença do Senhor, o anelo por estar próximo a Deus. E com esta lição, nós vamos ver que não há avivamento, não há condicionamento de uma vida avivada, sem que a centralidade, podemos pegar até mesmo o solos Cristos aí da Reforma Protestante, sem este solos Cristo, ou seja, sem a centralidade de Cristo na vida do cristão, assim como foi na do salmista, não há qualquer tipo de avivamento. Então nós temos que tomar muito cuidado na personificação humana, como a gente já vem repetindo no decorrer das lições aqui nesse trimestre. A personificação humana ela tem que ser deixada de lado, e a glória, a presença, a importância, a majestade de Deus, a soberania do Senhor, essa sim tem que ser buscada pelo cristão. Os objetivos, eles são muito importantes. O professor que for preparar sua aula e o aluno também, foquem em aprender e a ensinar esses objetivos para que seja alcançado
aquilo que foi preparado dentro desta lição. Então nós temos aí cerca de 3 objetivos, que o primeiro é compreender as características de um genuíno avivamento na vida do salmista, conscientizar sobre a necessidade da prática constante das disciplinas espirituais cristãs para uma vida avivada, e o 3, entender que uma vida cristã avivada e manifesta em bons frutos na vida pessoal do crente. A introdução ela diz assim, ó: é vontade de Deus que os crentes sejam espiritualmente avivados. Ademais, não pode haver a igreja local avivada sem que os membros experimentem um avivamento espiritual em suas vidas. Além de esse avivamento se manifestar no interior do templo, ele se revela em todos os lugares no testemunho cotidiano da vida, que inclui o casamento, a vida familiar, a escola, faculdade, trabalhos, negócios, enfim, em toda a nossa área de atividade, principalmente na proclamação do Evangelho. Assim, estudaremos a respeito da importância do avivamento espiritual na vida diária do crente. Então, o avivamento ele não está baseado num prédio. Primeira coisa que nós podemos buscar na introdução, não é num prédio, não é numa determinada pessoa, não é numa junção de várias pessoas. Essa questão do avivamento, cada um tem que entender que não é porque eu estou em um ambiente que há muitas pessoas avivadas que necessariamente eu a sou. Então, o fato apenas de ser religioso, comparecer a um templo, buscar a igreja, não é um fato que me torne um cristão avivado ou mesmo um cristão. Muitas das vezes eu sou até mesmo um religioso dentro de um templo e nada mais do que isso. E aqui a introdução ela vai nos trazer uma cobrança que é em cima do que Deus nos cobra. Deus ele vai ter uma cobrança em cima de cada cristão, não de poder, mas nós vamos ver que as cobranças em cima da questão salvífica do ser humano é em questão daquilo que ele faz, é em questão do caráter e das suas atitudes. Aí está o segredo do verdadeiro e genuíno avivamento. Um avivamento baseado em coisas que não trazem a proximidade de um caráter cristão, este não é um avivamento genuíno, e sim, muitas das vezes, é só mais um movimento religioso. O texto 1, que vai falar aqui sobre o avivamento na vida do salmista. Ó. Texto 1 fala uma busca sincera. O estudante da Bíblia sabe que o salmista experimentou momentos de lutas, dificuldades e opressões ao longo da vida. Entretanto, mesmo diante desse processo difícil, o salmista desejava com entusiasmo a presença de Deus. Ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito, em uma terra seca e cansada, onde não há água. Salmo 63, verso 1. Ainda que ele vivesse um período de sequidão e cansaço na carne, sua alma tinha sede de Deus, por isso promete buscá-lo na madrugada. O salmista tinha plena convicção: tu és o meu Deus. Nós vamos ver, irmão, essa questão que o salmista nos traz aqui, mais uma vez, reiterando aquilo que fala da sede de Deus, de buscar a Deus da madrugada, ou seja, quando nós vamos ver o salmista falando isso, ele vai falar o quê? O dia do cristão avivado, daquele que genuinamente ele é avivado espiritualmente falando, o dia dele se inicia na presença de Deus de alguma forma. De alguma forma, aquela pessoa que ela tem o avivamento, nós vamos entender que ao longo disso, não há avivamento sem relacionamento com Deus, sem conexão com Deus. Se a gente está desconectado de Deus, é impossível que haja um avivamento. Então aqui nós vamos ver o salmista nesse Salmo 63 nos dando um exemplo que o dia daquele que é avivado começa ligado com o Senhor. E da mesma forma nós vamos ver que o término do dia também é ligado com o Senhor. Quando nós vamos ver a cobrança de Jesus em cima que a gente viesse orar sem cessar, ou os apóstolos orar sem cessar, vai nos trazer a questão de em todo momento a alma, a parte espiritual humana, ela anseia por Deus.
A carnal ela pode até não, mas a parte espiritual humana ela anseia por Deus. E nesta questão, se a gente consegue alimentar a nossa parte espiritual de Deus, nós conseguimos renovar e nós conseguimos ser alguém avivado, ou seja, alguém que tem vida espiritual para com Deus. A questão do avivamento que nós dizemos é alguém que tem uma vida movida espiritualmente próximo da presença de Deus. Nós vamos ver aqui que o texto aqui que diz na questão de uma busca sincera, nós vamos ver que o salmista também, em meio a grandes dificuldades que muitos deles vão relatar nos seus cânticos dos seus salmos, aí nós aprendemos a seguinte questão: a provação, a dificuldade, a limitação de algo, não é algo que nos afasta de Deus. Pelo contrário, se a pessoa é avivada, ela vai saber em que nível espiritual de proximidade com Deus ela está. Mas se esta pessoa ela não é avivada, ela acaba fracassando, ela naufraga, ela desiste. Por quê? Porque ela acaba descobrindo que ela não era avivada, e sim apenas um religioso frequentador de um templo cristão. E é isso que nós buscamos, o professor vai buscar, a igreja vai buscar, e ainda mais com o subsídio desse trimestre, para que nós venhamos romper esta barreira religiosa e alcancemos um caminho de avivamento pleno e espiritual na presença de Deus, que é o quê? Uma vida com caráter reto, íntegro, independente da situação aqui que aconteça. O texto 2 deste tópico 1 diz assim, contemplando e bendizendo ao Senhor. O salmista também tinha um anseio em ver a fortaleza e a glória de Deus, como ele pode contemplar no santuário. Esse contato glorioso com o Deus da glória gera na alma do ser humano o reconhecimento da benignidade divina. Por isso, o lábio do salmista louvarão o Senhor, e ele o bendirei enquanto viver, tendo o nome do Senhor erguido em suas mãos. Aqui podemos aprender com ele a respeito da disposição da alma em contemplar a glória do Senhor e bendizê-lo por toda a vida. Segundo o salmista, é possível viver essa realidade espiritual diante de um contexto completamente oposto à presença de Deus. Somente um verdadeiro avivamento espiritual na vida do crente é capaz de fazer isso. Nós vamos ver aqui que a questão, uma palavra que está sendo muito abordado nesse texto aqui, que é a questão da benignidade, que nós vamos ver o quê? Que é a benevolência, que é a bondade de Deus para conosco. Um dos momentos de maior avivamento, poder, demonstração de glória no Antigo Testamento, se nós viermos até o livro ali de 1 Reis, na inauguração do templo, né? Ou podemos ir até mesmo a questão das crônicas, né? Se nós formos aí pegar os textos de 2 Crônicas ali, nós vamos ver que quando o povo começa a louvar um cântico, exaltando a benignidade de Deus, a Shekinah de Deus vem até aquele lugar, entra naquele templo ali, e os sacerdotes não conseguem ali ficar em pé para ministrar o culto, tamanha glória de Deus naquele lugar. Exaltar a benignidade de Deus é reconhecer a generosidade, reconhecer a benevolência, reconhecer a bondade de Deus. E esta barreira nos dias atuais, nesse tempo que nós vivemos na história da igreja, ele é muito necessário e muito atual. Por quê? Porque na questão dos cânticos que nós cantamos hoje em nossas igrejas, do tipo de pregação, mais uma vez nós vamos ver que esta revista ela vai nos levando a este caminho, que é um caminho importante, que se nós aprendermos isso aí, nós vamos conseguir fazer de fato a verdadeira adoração a Deus, ou seja, a ausência da exaltação do ego humano, da humanidade e da personificação humana. Vamos retirar todos esses elementos das pregações, vamos retirar esses elementos dos cânticos e vamos exaltar a benevolência, a bondade de Deus para conosco, que é isso que o salmista vai trazer aqui. Um louvor que tinha ausência da questão humana, da questão do egocentrismo, da questão da exaltação da personificação do homem, e pelo contrário, era um louvor que trazia
a grandeza, a benignidade e o poder de Deus e, mais importante de tudo, o sentimento que se tem para com Deus. O texto 3 aqui, desse tópico 1 diz assim, Deus é nosso auxílio. O salmista também afirma que a sua alma se fartará com a presença de Deus e a sua boca louvará o Senhor da vida. Esse é o resultado da busca e da contemplação do Senhor. O salmista sabe que lembrar de Deus e meditar em sua palavra é a garantia do auxílio, júbilo e segurança. Nada é tão consolador para uma vida avivada do que o crente ter Deus como auxílio, refúgio e fortaleza. Um verdadeiro avivamento pessoal promove a bênção da segurança divina na vida do crente. Então, quando nós temos esse entendimento que Deus é o nosso auxílio, que Deus é a nossa fortaleza, que Deus é o nosso refúgio, isso não nos trará muitas das vezes fatos de, em meio à dificuldade, nos lamentarmos, nos questionarmos aonde Deus está, por exemplo, que é o que nós estamos tentando trabalhar nesse trimestre aqui, essas questões. Alguém avivado, de fato, conhece quem é o Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que criou todas as coisas, o Deus que nos tirou do caminho que nós estávamos e aonde Ele nos colocou. Então não há discussão naquilo que Deus pode fazer. Quando a pessoa de fato ela crê que Deus é o seu auxílio, Deus é sua fortaleza, Deus é o seu refúgio. Quando a pessoa é religiosa e não avivada, há-se muito esses questionamentos. Será que Deus é comigo? Será que Deus, ele de fato, ele me olha? E nós vamos ver aqui que o salmista, ele não há dúvida nisso, ele é bem esclarecido nessa questão aí. Lembrando nessas questões, eu lembro que certa feita a Catarina Vambora, ela vai ver ali Martim Lutero triste, e diz a história ali que ela se enluta, né? E começa ali a chorar, e ele pergunta por que ela estava chorando, ela, porque o meu Senhor, ele morreu. E Martim Lutero fala, não, o que é isso? Eu já falei com ele hoje de manhã, ele está mais vivo do que nunca. Então a segurança em Deus, ela é gerada por uma vida de pleno avivamento, ou seja, de plena vida espiritual, de pleno contato com o Senhor. Essa é a grande questão aqui que o salmista ele nos traz aqui. A síntese do tópico 1 é: o anseio e busca sincera pela presença de Deus possibilitaram avivamento na vida do salmista. Você aluno, você professor, tem verdadeiramente o anseio pela presença de Deus? Nós anelamos por estar na presença de Deus? Assim como a corça anseia pelas águas, a nossa alma suspira por Deus? Essa é a pergunta que fica para a nossa classe aí. O texto 2, o avivamento espiritual do crente. Vamos lá, mais esse texto aí. Que diz assim, reservando uma agenda de piedade. À luz do que aprendemos com o salmista, percebemos que há elementos imprescindíveis para a vida do crente seja poderosamente avivada. São elementos que ao longo das escrituras e da história da igreja encontramos como modelo espiritual para o crente. A prática da oração e da leitura devocional das Escrituras, primeiramente, é importante que o crente reserve um tempo ao longo do dia para desfrutar de períodos especiais. Vamos lá. Aqui vai falar a respeito da nossa comunhão, para com Deus dentro da oração. A oração ela não tem que ser algo muito, como podemos dizer assim, algo rotineiro na questão de uma obrigatoriedade. Não, a oração ela tem que ser algo motivado pelo anseio do cristão em ter contato para com Deus. Dentro dos elementos da oração, nós vamos ver a exaltação da santidade de Deus, a busca incessante do reino de Deus presente na nossa vida, o perdão dos nossos pecados e também o nosso perdão para com aqueles que pecaram contra nós, o modelo da oração que Jesus vai ensinar para não que fosse um modelo de repetição, mas a questão na oração do Pai Nosso foi o quê? Senhor, ensina-nos a orar. Jesus ali ele vai colocar os elementos ali, invocação de Deus,
a exaltação de Deus, a busca do perdão dos pecados, o clamor da presença do reino dos céus aqui na terra, o pedido do pão que não poderia faltar na mesa, o perdão dos nossos pecados, né? A libertação, muitas das vezes, dos erros e assim por diante. Então, Jesus ele vai dar um modelo ali que tem que ser automaticamente exercido nas nossas vidas, né? Aí nós vamos ver outra questão muito importante aqui também, que é a palavra de Deus. O crente avivado, não é possível que nesse século atual a pessoa entenda que a escola dominical, um curso bíblico, um aprimoramento dentro da palavra de Deus seja algo que o atrase, que o esfrie, pelo contrário. Nós vamos ver que o estudo da palavra de Deus, ele não vai esfriar ninguém, mas ele vai mostrar aonde há o verdadeiro e o falso. Essa que é as questões. Então, a escola dominical ela vai dar um grande subsídio para o aluno saber aquilo que de fato é verídico e aquilo que muitas das vezes é heresia, tem sido ensinado até mesmo dentro da igreja evangélica. A gente tem que tomar cuidado com isso. Ó. O texto 2 que fala mais incisivamente sobre a prática da oração, que diz: a Bíblia relata exemplo de homens que desenvolveram o hábito de oração ao longo do dia. Aqui citamos 3. O salmista Davi, que tinha o costume de orar pelo menos 3 vezes ao dia. Daniel orava 3 vezes ao dia. Jesus, o nosso maior modelo de oração, orava intensamente no dia. Esse exercício diário de oração é um instrumento maravilhoso para o crente desenvolver uma vida espiritual e avivada. Na Bíblia, muitos homens e mulheres de Deus venceram grandes batalhas porque tinham a prática diária da oração. Nós vamos pegar, por exemplo, o exemplo de Esther, juntamente com o povo de Israel, que vão jejuar e orar em prol ali do milagre para que o Senhor exercesse ali dentro da área dos persas, ali dos medos e dos persas. E também nós vamos ver aqui a questão da igreja, que ela vai ser marcada em todos os seus movimentos debaixo da oração, na escolha, nas decisões, em tudo que a igreja requeria uma necessidade espiritual, nós víamos a prática da oração sempre sendo exercida. E isto é a maior luta que nós temos para alimentar a nossa parte espiritual, que é o quê? A questão da oração, a questão do estudo bíblico. Porque essas duas partes, nós podemos dizer que são partes estruturais da casa. Então, sem estrutura, a casa ela vai ceder. E a estrutura ela é formada tanto por oração, quanto pelo estudo e aprimoramento na palavra de Deus. O 3 diz a leitura devocional da Bíblia. O crente avivado deve ler e estudar diariamente a Bíblia. Isso é preciso para entender, absorver e viver seus preciosos ensinamentos. Além disso, os dias são maus e por isso devemos portar a espada do Espírito. Aliás, a Bíblia deve ser lida e estudada, levando-se em conta os seguintes aspectos. Ela nos permite meditar nas coisas de Deus, ela previne o nosso coração de pecar, ela nos consola, ela dirige a vida e ordena a vida pessoal. Se nós olharmos o texto aqui, no livro de João, no capítulo de número 5, o versículo de número aqui 39, ele vai dizer assim, ó: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então aqui nós temos um texto aqui que vai nos trazer. Eu vou até ler de novo que possamos gravar melhor. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim ou que de mim testificam, dependendo da tradução aí. Então, para que possamos ter um melhor entendimento, as principais heresias que saíram oriundas do protestantismo, elas têm em si uma coisa em comum. Outros textos, outros escritos, que eles contradizem os textos bíblicos, como o testemunho de Jeová,
ou até mesmo com os Adventistas do sétimo dia, que tem os livros da Ellen Goldwhite em grande significância, e também aí nós podemos pegar os Mormons, que tem o seu livro particular, o livro dos Mormons aí. Todos meios saem do protestantismo, que o quê? Pegam seus textos, formatam suas conclusões. Nós vamos ver até mesmo dentro do meio evangélico hoje pessoas estudando ressignificar a Bíblia para que venha abranger certos grupos de pessoas em detrimento das verdades da palavra de Deus. E isso tudo é perigoso. E aonde que encaixa o avivamento? O avivamento encaixa em conhecer a Deus, entender que o compromisso de Deus não é com o homem, mas o compromisso de Deus é com a sua palavra. Aquele compromissado com a palavra do Senhor, Deus automaticamente há compromisso com ele. Deus não é refém da vontade de nenhum ser humano na face dessa terra. Deus, ele é Deus. Enquanto mais nós entendemos a palavra de Deus, nós conseguimos entender e ver a grandeza deste Deus e a insignificância humana, o pequeno que nós somos diante deste Deus aí. E isso o salmista não tinha dificuldade para entender, Davi não tinha dificuldade, Samuel não tinha dificuldade, a igreja ali primitiva não teve dificuldade de entender. Por quê? Porque todos tinham o hábito da oração, da leitura, do conhecimento, das vontades do Senhor através da sua palavra. Queremos uma igreja cada dia mais estruturada na palavra do Senhor, para que aí sim possa haver verdadeiramente um grupo avivado. As disciplinas espirituais cristãs são características de um genuíno avivamento. Essa é a síntese do nosso tópico 2. Vamos ao tópico 3 aí? A vida pessoal e familiar do crente avivado, a vida pessoal. O avivamento espiritual também traz consequências para a vida pessoal, não por acaso. A palavra de Deus alerta para ter cuidado consigo mesmo, da doutrina e perseverança a respeito do que se tem aprendido. Em suma, claramente há uma direção da palavra de Deus para desenvolver aspectos relevantes em nossa vida espiritual: integridade, prudência a falar e no agir, cuidado na saúde física e emocional aqui. Então nós temos algumas características aí muito importantes na vida pessoal. Quando nós falamos de característica, aquele que é um pouco mais antigo aí, você vai lembrar da antiga máquina de escrever, onde cada sinal daquele, cada letra, cada número, cada símbolo ali, era marcado por um caractere ali na máquina de escrever, e quando a gente vinha até ela ali e digitava muitas das vezes aquele mesmo caractere, todos eles saíam iguais. Caráter é isso. É você, independente da situação, das circunstâncias, manter a sua integridade, a sua retidão, a sua sinceridade, o seu temor, prudência no que você faz e no que você fala. Nós vamos ver Jesus Cristo, a palavra de Deus, ela em si, ela nos dando claramente a ideia aqui, que é o quê? A árvore e os seus frutos aqui. O texto aqui, o texto 2, a vida com o cônjuge, ele fala assim, uma vida matrimonial pode e deve ser vivida no Espírito de Deus. Uma vida avivada no Espírito tem como consequência básica o amor e a submissão, uma comunicação eficiente e atenta. Portanto, uma vida de bênção no lar é consequência, como lemos em Efésios 5 e 6, de uma vida cheia do Espírito Santo. O texto aqui que a revista nos vai dar, eu creio que ele é o melhor para a gente falar isso, que está em Efésios aqui, capítulo de número 5, o versículo aqui 22 em diante, podemos ler, que vai dizer assim, ó: Vós, mulheres, submetei a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Mas assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo aos seus maridos. Vós, maridos, amais as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Eu acho que esse versículo aqui, o 25 que nós lemos, é bem claro.
tem o mesmo sentimento. Cristo morre pela igreja, ou seja, o marido ali, ele vem a dar tudo de si para a sua esposa. O relacionamento em si, quem sabe, o professor pode se aprofundar mais, mas nós vamos ver que a questão aqui do relacionamento hoje em dia, nós encontramos muitos relacionamentos fracassados em todas as esferas, inclusive dentro da igreja, pela espera do cônjuge em que o outro faça pelos dois. E aqui nós vamos ver que o texto ele nos traz: o marido vem o quê? Viver em prol, porque para trazer a felicidade da sua esposa, e a esposa a mesma coisa. Então casa-se para fazer alguém feliz e não para ser feliz. Então quando tem esse sentimento altruísta como o de Cristo, de pensar no bem-estar do outro acima do nosso, isso é sinal que alguém é avivado espiritualmente falando dentro da igreja, com todas as características que precisa. O casal complementar sua vida em oração, uma vida cotidiana de estudo bíblico, de aprofundamento da busca da presença do Senhor, de os dois trabalhar as questões espirituais, mas sem deixar de lado as questões pessoais também, porque nós não podemos cuidar de uma área em detrimento da outra, as duas têm que andar, tanto a área familiar como a área espiritual, elas têm que andar juntas, porque se nós não conseguimos conciliar isso, isso gera desequilíbrio. Então muitas das vezes vai acontecer o quê? A pessoa ela até demonstra ser avivado na questão da igreja, canta bem, prega bem, fala bem, mas o lar muitas das vezes ele está desestruturado, e isso não gera avivamento. Mais à frente nós vamos ler um texto aí, que eu creio que ele vai ser muito mais responsabilizador de nós, como um todo, para que nós venhamos cuidar mais da nossa família aí. Texto 3, a vida pessoal e familiar do crente avivado, a vida com os filhos. Um crente avivado dá atenção ao seu relacionamento com os filhos. Aqui há cuidados indispensáveis para uma vida cristã avivada e feliz no relacionamento entre pais e filhos. O afeto, os cuidados espirituais, o hábito do culto doméstico, o relacionamento cristão com os filhos e a disciplina dos filhos. Aqui há um texto muito incisivo para todos nós, que está lá em 1 Timóteo, se eu não me engano, isso mesmo, capítulo 5, versículo 8, que vai dizer assim, ó: mas se alguém não cuida dos seus, especialmente dos da sua família, tem negado a fé e é pior que um incrédulo. Então, se nós formos religiosos, vida regrada, igreja, casa, todo aquele cerimonial, mas de fato não tivermos uma rotina de oração, não tivermos o costume do estudo bíblico, não tivermos o hábito aqui, ó, do culto doméstico, que isso é muito importante, não tivermos a questão da disciplina dos filhos no temor do Senhor, ou seja, se nos eximirmos da nossa responsabilidade no lar, aqui vai dizer que é pior do que o descrente, é pior do que o infiel. Por que é pior? Porque conhece a verdade. Porque a Bíblia, ao mesmo tempo que ela tem o mapa da salvação, a Bíblia também é um juiz. Que ela mostra toda a nossa nudez e todos os nossos erros. Por isso a importância do estudo bíblico. O estudo bíblico ele vai aflorar aqui os nossos erros, vai mostrar nossas falhas, para quê? Que nós venhamos corrigir, para que possamos verdadeiramente gozar deste avivamento tão falado que nós temos citado semana após semana na escola bíblica dominical. Cremos no avivamento pessoal, que cada indivíduo tem que entender a sua responsabilidade para com a sua eternidade, para com a sua alma. Então é muito necessário o avivamento na vida do cristão. Vamos aqui ao texto 4, né, que diz assim, ó, os efeitos do avivamento na vida pessoal. O crente avivado e alegre, a alegria do Senhor produz fortalecimento espiritual no interior do crente fiel e em todas as situações da vida. E por isso ele é forte,
semelhantemente a Sadraque, Mesaque, Abidnego e Daniel. O crente avivado não teme a morte. E, finalmente, o crente avivado é santo, uma condição indispensável para ver Deus, pois sem santificação ninguém verá o Senhor. Então, a questão aqui que nós temos, se nós irmos para o templo do tabernáculo, havia um sacrifício físico ali. Era se levado um animal, era se levado uma oferta ao Senhor. Hoje o sacrifício requerido é a nossa vida. É o que nós temos a entregar a Deus. E não o que nós queremos de Deus. O que nós precisávamos que Deus nos proporcionasse, Ele já proporcionou, que é a sua tão grande salvação. O cuidado que nós temos que ter como igreja é não nos alimentarmos daquilo que nós queremos, mas daquilo que nós precisamos, que é o quê? Nós precisamos é de Deus. Nós precisamos da presença dEle, nós precisamos do estabelecimento do reino dEle na nossa igreja local, nós precisamos sacrificar mais desse nosso precioso tempo em prol do Senhor, culto doméstico, a busca plena dentro da nossa comunidade, do trabalho, da faculdade, da igreja, e isso sim marcará os nossos passos. Aquilo que nós falamos, aquilo que nós fazemos, aquilo que as pessoas irão ver do que nós somos de fato, que é o quê? Um cristão. Cristão avivado na questão de quê? De um caráter reto e sincero diante de Deus. O tópico 3, a sua síntese, diz assim: o caráter e o testemunho exemplar são frutos de uma vida cristã avivada. A conclusão, conseguimos chegar aqui, mas esta conclusão que diz assim: nos Salmos podemos ver como Davi demonstrou uma realidade de forma bem expressiva de um avivamento espiritual diante de Deus. Assim, todo crente pode ter uma vida pessoal avivada, desde que em todos os momentos e lugares esteja em comunhão estreita com o Senhor, comunhão próxima. É isso? Então, Deus abençoe aos alunos, aos professores que ficaram até aqui e que possamos mais em breve, se o Senhor permitir, em mais uma pré-aula. Deus abençoe em nome de Jesus.